Shalom, meu querido, glória, glória, glória a Deus. Uau, esse devocional da semana tá pegando, né? Testemunhos eu estou ouvindo aí, né, de pessoas que estão sendo tocadas. Querido, se você está sendo tocado por esses devocionais aí, coloque aí nos comentários o teu testemunho. Você que tem meu WhatsApp, manda aí pra gente poder estar compartilhando com os irmãos também, né? Se você quer que eu fale teu nome aí, ou você prefere que não, mas quer compartilhar com os irmãos bênçãos, fale aí com a gente, para que a gente possa estar animando a fé uns dos outros. Amém? Vamos lá, queridos, hoje estudar 1 Timóteo, nessa manhã de quinta-feira aí, 1 Timóteo 3. Se você quer abrir as escrituras comigo, 1 Timóteo 3, vamos estudar o versículo 15. Paulo, né, ele está falando para Timóteo, né, aqui quando ele diz se tardar, ele não está falando da volta de Jesus, ele está falando dele ir ver Timóteo, certo? É ele, não é Jesus voltar. Então, se Paulo, né, tardasse ali para ver Timóteo, né, ele diz, então, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Então, Paulo aqui no versículo 3, né, quando ele fala dos diáconos, dos bispos, ele escreve ensinando a como convém nós nos comportarmos na presença de Deus. Então, meus queridos, eu acho algo interessante que Nadab e Abiú, eles foram queimados por muito menos. Coré foi engolido pela terra por uma rebelião, que hoje acontece muito disso. Agora a gente vai dizer, pastor, a gente tem vivido tempo de misericórdia? Eu acho, querido, que nós temos vivido dias onde o Senhor, ele simplesmente, né, tem aguardado em manifestar o seu juízo sobre muitos. Mas quando esse juízo se manifestar, esse juízo vai ser sim implacável. Porque a Bíblia diz em João que quando o Consolador vier, e ele já veio, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Do juízo. Então, as coisas estarem daqui a pouco, todas elas, você não está recebendo sentenças contra o teu pecado, isso não está dizendo que Deus está te aprovando, certo? Porque se você parar para analisar, Saul não ficou doente, não veio praga sobre o reino de Israel nos dias de Saul, nenhuma. Só que Saul havia sido reprovado. Agora Davi era um homem aprovado do Senhor, veio pragas, veio peste, veio sedição, veio tanta coisa. Mas ele era um homem aprovado, porque o Senhor tinha um plano, uma promessa, um propósito com o rei Davi. Né? Então vamos lá. Né? Então, convém nós temos o cuidado de como andar na casa de Deus. Né? Falamos ontem uma palavra profética, né? Uma marreta desceu ontem sobre nós aqui no devocional, a respeito do crente frouxo, de sermos cristãos de verdade, de parar com mimimi, de parar com palhaçada, tá? De nós pararmos de sermos palhaços e começarmos a ser crente de verdade. Tá? Sermos crentes de verdade. E aí, então, convém nós sabermos como andar. Reverência, querido, na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Tá? Então, no meio da igreja dos santos, e aí continua dizendo, né? Na casa do Senhor. Qual é a casa do Senhor? Que é a igreja do Deus vivo, que é o povo de Deus. Então, a reverência de vivemos como igreja. Tá? A reverência de como vivemos em congregação. Nós aqui na Igreja Vida Nova, a gente somos bem família mesmo, né? Você que congrega aqui sabe, você que nos conhece aí, sabe, né, do que eu estou falando. Então, a gente brinca, a gente se arria, né? Como se diz no jargão, né? A gente é bem de boa. Mas, quando alguém começa a compartilhar sonho, visão, palavra, todo mundo fica quieto para ouvir aquilo que aquela pessoa está falando. Porque mesmo nós tendo completa liberdade uns com os outros, nós entendemos que o Espírito Santo tem maior liberdade ainda em nosso meio. E nós reconhecemos Deus falando na vida dos outros. Até sobre isso eu quero contar um testemunho para você aqui, que me lembrei, de compartilhar no final de semana para os irmãos. Como eu falei na segunda-feira, entrou água aqui, não sei se você consegue, daqui a pouco pelo vídeo que vê o altar, está sem a frente, né? Do altar nós perdemos a parte MDF, muita coisa de MDF que a gente perdeu. Mas são custos mínimos, a questão da pintura da igreja também, que nós iríamos pintar, né? Mas agora então vai ser um pouco mais urgente
nós fazermos essa pintura. Mas enfim, queridos, nós temos uma aparelhagem de som bem cara, nós temos móveis de MDF aqui bem caros, balcões, muita coisa aqui que seria bem caro. E que se nós tivéssemos deixado, nós teríamos perdido tudo, e seriam coisas irrecuperáveis. Sabe por que a gente não perdeu? Porque algum tempo atrás, 3 irmãos, 2 pessoas tiveram sonhos e uma pessoa teve visão. Uma pessoa teve uma visão que viu uma água de enchente entrando aqui dentro da igreja, e depois mais 2 pessoas também tiveram sonhos de uma água entrando aqui na igreja. E uma 4ª pessoa também teve um sonho, onde tinha água na frente da igreja, água muito funda, água suja, e daqui a pouco ela viu a gente na frente da igreja, algo mais ou menos assim, e aí tinha uma outra pessoa que estava chegando na igreja, era Jesus. Jesus entrou aqui, e aí a água que era suja, ela ficou límpida dentro da igreja. Vamos lá. Então nós levantamos tudo, não porque a gente viu a água vir, nós não íamos levantar, porque a água subiu muito rápido, mas nós nos lembramos da profecia dos irmãos, e por isso nós subimos as coisas, e aí nós não perdemos nada, né? Toda a mobília, todo o som, toda a aparelhagem da igreja, foi tudo salvo, tá? Agora nós sabemos que o próximo passo é algo novo de Deus que está chegando aqui, água limpa, mistério do Senhor, e o próprio Jesus no nosso meio de uma presença muito mais real. Foi isso que ele prometeu. Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, isso nós nos movemos por aquilo que nós cremos, certo? Porque Deus ele vai dar sonhos, Deus vai dar visões, Deus vai trazer palavras, né? Então, respeitando, pastor, mas não, eu não vi nada. Essas pessoas não são membros do presbitério, e até tem pessoas dessas que daqui a pouco nem trabalham, daqui a pouco tem um ministério considerável no meio da igreja, não são pessoas que ministram em posição de mãos, não são pessoas que fluem no profético, meu Deus, são pessoas simples, que tiveram esses sonhos, porque nós temos que ter entendimento de que o Senhor ele fala na igreja, e não importa com quem for, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, e nós temos que ter reverência. Quando Deus está falando com alguém, nós temos que nos calar e ouvir e obedecer à voz de Deus. Pastor, mas eu acho que tem uns sonhos, tem gente que fala às vezes comigo é loucura. Pois é, querido, eu só lamento. Se você está achando revelação e sonho loucura, tu ainda está na carne e tu ainda não compreendeu o Evangelho. Me desculpe. Esse é o lamento que eu tenho. Tá? Então, amados, convém então, né, como nós andamos na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, e a igreja é o quê? Coluna e firmeza da verdade. Conhecereis a verdade? Abra sua mente, conheça a verdade e ela vos libertará. Conheça o fundamento da verdade, que é o corpo de Cristo em comunhão, e aí você será liberto. Para você ser crente, querido, uma vez eu ouvi falar que crente era pessoa de mente fechada. E quando eu conhecia Jesus de verdade, eu entendi algo, que ser crente de verdade, crente que entra no mistério, crente que entende sobrenatural, a gente tem que ter a mente muito aberta. Abre a tua mente para você começar a viver o que Deus tem para você. Profetizo em nome de Jesus, que Deus te encha com temor tão grande nesses dias, e que você possa discernir todas as coisas por uma ótica espiritual. E em nome de Jesus, Deus fale com você com sonhos, com visões, com revelações, que Ele se mova na sua vida de uma forma que Ele ainda não se moveu a partir de hoje. Meu Deus, a presença do Senhor está muito forte aqui. Agora, Espírito Santo, meu amigo, toque neles. Toque neste homem, toque nessa mulher. Essa mulher que está assistindo essa live agora. E ela, Pai amado, pensou no seu coração. É tão lindo isso, pastor, mas eu não consigo viver. Eu vejo tanta gente ser usado. Eu tinha tanta vontade, mas eu nunca vivi isso. Agora, em nome de Jesus.
espírito de profecia sobre a tua vida. Seja tomada pelo Espírito Santo de Deus. Isso. Essa vontade de chorar e esse arrepio é o Espírito Santo tomando posse do teu espírito. E a partir de hoje, você vai viver coisas sobrenaturais. Sei cantar Ramandelemecou. Tem um homem que está assistindo agora pela manhã. Você parou para fazer o seu devocional. Você parou para orar. Você parou para buscar o Senhor esta manhã. E quando você ouvia isso, você estava na divisão da alma e do espírito, e hoje Deus está colocando uma espada no meio. E Deus está abrindo a tua visão espiritual para viver mais loucura. Você já ouviu muita loucura com Deus. Você vai viver coisas ainda mais extraordinárias com Deus a partir desses dias. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o Espírito de Profecia. Uma mulher aqui, outra mulher. Você está orando pelos teus filhos e a tua família tem estado... Você está vendo Deus fazer algo, mas tá muito... O Senhor me mostra como se fosse um vaso, e esse vaso, ele como se ele tivesse quebrado. E o Senhor, o Senhor me mostra como se ele estivesse colando esse vaso à tua família. Mas entenda algo, eu não vejo o vaso colado. Eu vejo como se fosse o vaso, quando cada caco cola, ele não cola. Ele volta ao estado original, grudado, que não se percebe aonde quebrou. É como se fosse realmente feito um vaso novo. Agora, em nome de Jesus, sobre a tua família, restauração, eu profetizo sobre esta mulher agora que está dentro do carro ouvindo esse devocional. Restauração emocional. Toque no útero dessa mulher agora. Restauração no útero e restauração emocional. Em nome de Jesus Cristo. Canta Ramantelemai. Todos agora que estão assistindo essa live, sejam tocados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus.